Bom dia para você que acompanha o Suno Notícias. Meu nome é Natália Gomes, sou editora do site e eu estou aqui para comentar os grandes balanços que saíram ontem à noite, as gigantes do Ibovespa, Petrobras e Vale. Ontem, a Vale e a Petro soltaram seus números e a Vale ficou abaixo do que o mercado estava esperando. O mercado esperava um resultado de mais ou menos 5 bilhões de dólares de lucro e o número ficou um pouquinho aquém. E a Petrobras, em contrapartida, ficou acima do que o mercado estava esperando. E hoje as duas ações estão caindo bastante. De manhã a gente viu a ADR da Petro no positivo e da Vale no negativo, deu a entender que ia abrir uma para cima e outra para baixo. Mas na verdade, agora são por volta de 11 horas da manhã e as duas estão caindo bastante. A Petrobras trouxe um lucro líquido de 31,1 bilhões de reais, revertendo um prejuízo de 1,5 bi que ela teve um ano antes. E também chamou a atenção uma nova antecipação de dividendos de quase 32 bilhões de reais, e se soma a uma distribuição de dividendos que já tinha sido anunciada de 31,6 bilhões em agosto. Então, ao todo, a empresa já se comprometeu a distribuir quase 64 bilhões de reais relativos ao período de 2021, dos quais uma parte já foi desembolsada em agosto, mais ou menos uns 20 bi, e o resto vai ser depositado em fevereiro. E isso acaba sendo um abacaxi eleitoral, né, para o presidente Jair Bolsonaro, porque afinal pega mal uma estatal lucrar tanto no momento em que a alta de combustível está afetando tanta gente no Brasil. Então a empresa está no fogo cruzado aí. Ontem mesmo o presidente disse que a Petrobras tinha que assumir um viés mais social e criticou os lucros excessivos, falou que o ideal era a Petrobras não lucrar tanto assim. Mas ele esqueceu de comentar que desses dividendos que a Petrobras vai distribuir, a União vai receber 23,3 bilhões. Então, é um dinheiro que vai direto para o Tesouro. E voltando um pouquinho aos números da Petro, a gente teve uma receita líquida crescendo 72% para 121 bilhões de reais, e foi impulsionada pela alta do petróleo, aumento nas vendas de derivados e também pelos preços mais altos dos combustíveis. O EBITDA chegou a 60 bilhões, uma alta de 82%, bem forte também. E, assim, uma coisa que chamou bastante atenção é que a empresa já atingiu a sua meta de redução de dívida, que era algo previsto somente para 2022, mas a empresa conseguiu reduzir. Então, em 2014, era uma dívida bruta bem grande, de 160 bilhões de dólares, e agora caiu para 60 bilhões de dólares. E eu trouxe aqui para ajudar a gente a desvendar todos esses números, o analista sênior de investimento da Warren, o Fred Nobre. Fred, queria agradecer por estar aqui, por ter topado o nosso convite. Obrigada, viu? Não, obrigado você, Natália. Vai ser um prazer ajudar aí a decifrar esses números da Vale, da Petrobras e falar um pouquinho das tendências aí, tanto para as empresas quanto também para as commodities, né? O minério de ferro e o petróleo. Bom, acho que um bom começo é o seguinte: queria que você comentasse um pouquinho essa alta fortíssima que a Petrobras teve nos lucros. Explica um pouquinho para a nossa audiência o que levou esse aumento tão expressivo, chegando a mais de 30 bilhões. Então, tem alguns pontos aí que precisam ser levados em consideração, tá? O primeiro, é claro, é o aumento do preço do petróleo Brent. Esse aumento do preço, né, ele gera uma reversão da baixa contábil que a gente viu anteriormente. Além disso, a Petrobras ela teve também dois efeitos não recorrentes nesse resultado. O primeiro foi a cessão onerosa do Campo de Búzios, que gerou 2,9 bilhões de dólares para a empresa, e também a oferta pública da BR Distribuidora, que gerou mais 2,2 bilhões de dólares. As estimativas do mercado eram de um lucro líquido de mais ou menos 20 bilhões de reais para a Petro. As expectativas foram superadas, como a gente viu, o lucro foi de 31,14 bilhões. Excluindo esses efeitos não recorrentes, a empresa informou que o lucro líquido teria sido da ordem de 17,4 bilhões de reais. Tá? Um outro ponto que merece atenção e que foi importante para consolidar esse resultado foi o aumento da produção de derivados no território nacional. Então, a Petrobras colocou as suas refinarias para operar numa capacidade maior. Então, antes, as refinarias da Petrobras estavam operando em média com 75% da capacidade. Nesse trimestre, a capacidade das refinarias passou para 85%. Então, a Petrobras está refinando mais em território nacional e está conseguindo também vender mais esses produtos derivados de petróleo. E o quanto disso é uma indicativa já para o próximo TRI, para 2022? Assim, o que esse balanço trouxe
que pode assim, impactar nessas expectativas? Como que você está vendo daqui para frente? Então, tudo vai depender do que está acontecendo em Brasília, né? Existe uma controvérsia muito grande em todos esses pontos, né? Ontem, no mesmo dia que a Petrobras anunciou esse lucro líquido ah, bem forte, né? A gente teve a notícia do presidente Jair Bolsonaro afirmando que a estatal tem que ter um papel social, que tem que ser uma empresa que não dê lucro muito alto, como tem dado, voltou a questionar a política de preços da empresa. Ao mesmo tempo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nessa quinta-feira, ontem, que vai ter uma reunião com a diretoria da Petrobras, provavelmente na próxima semana, para debater algumas soluções para a alta dos combustíveis. O próprio presidente do Senado entende que a equalização do problema ela passa também na frente tributária, mas ele quer ter essa discussão com a própria Petrobras para ver se é possível que a empresa também tome medidas nesse sentido. Os resultados futuros da Petrobras estão muito dependentes dessas questões políticas, tá? E aí, assim, eu acho que é muito importante entender esse cenário, né? Porque o que mais tem são pessoas falando sobre o tema, né? E, enfim, a gente acaba muitas vezes assumindo uma, uma política de torcedor nesse sentido, né? Você torce para um lado, torce para o outro. Mas quando a gente pensa em fundamentos, tá? O Brasil é um país que é autossuficiente na produção de petróleo, então a gente produz mais petróleo do que precisa, só que a gente não tem capacidade de refino para todo esse petróleo que é produzido aqui. Então, historicamente, né, a gente importa parte do diesel e da gasolina que a gente utiliza. Nos últimos 5 anos, o Brasil importou mais ou menos 8% da gasolina consumida aqui e mais ou menos 20% do diesel que é consumido aqui também. Então, se a gente pensar, por exemplo, num subsídio de preços, tá? O que aconteceria, por exemplo, se a gente tivesse um subsídio de 50 centavos, por exemplo, para o diesel, tá? Isso consumiria todo o lucro da Petrobras, considerando aí o que a gente viu de lucro aí nos últimos anos, exceto 2020. Então, e essa cifra de orçamento seria maior até do que o Bolsa Família. Então, a gente está falando aí de um subsídio que seria, em termos de consumo, iria consumir praticamente todo o lucro da Petrobras, e seria um subsídio muito alto. Só que esse não é nem só o único problema. Além disso, existem outros efeitos na cadeia de combustíveis que, que seriam acarretados. Tá? Uma intervenção sobre os preços da Petrobras gera esses outros efeitos. Alguns desses efeitos, por exemplo, existem outros refinadores privados aqui no Brasil. A refinaria Rio Grandense, a Refit, a Dax Oil. Esses refinadores privados deixariam de vender gasolina e diesel, iam paralisar suas atividades, porque o desconto ia ser maior do que a margem de refino dos combustíveis. Além disso, a redução artificial do preço da gasolina ia colocar a produção de etanol em dificuldade, ia reduzir a oferta de biocombustível. Lembrando que a gasolina aqui no Brasil, né, tem o percentual de etanol. E, em paralelo, a Petrobras ela ia ser obrigada a produzir mais gasolina para compensar essa menor oferta de etanol. Ao produzir mais gasolina, ela também ia produzir mais de outros derivados, ou seja, ia ter que conceder desconto também em outros derivados para conseguir se livrar dos produtos. Ou seja, o prejuízo ele seria maior até do que o que eu falei antes. E, além disso, a Petrobras ia ter que importar mais, porque os outros importadores privados de gasolina e de diesel iam parar de importar os produtos, porque não ia valer a pena. Então, na verdade, né, o lucro da produção de petróleo que a gente vê hoje na Petrobras, da exploração e produção de petróleo, ia ser consumido aos bilhões. Isso ia reduzir a capacidade de investimento da estatal, provavelmente, né, ela não iria continuar nessa trajetória de redução da dívida, então acaba que é um pouco complicado esse tema de subsídio de combustível. Né? A gente só vê isso em países que têm produção e capacidade de refino muito superiores ao consumo, né? 3 a 4 vezes maiores, que é o caso da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Catar, mas fora isso, não é comum esse tipo de subsídio. Ainda nesse ponto, né, tem um outro fator, fora os dividendos, né, você bem mencionou aí a questão dos dividendos, da antecipação, né, do pagamento de dividendos que tinha sido feito anteriormente, né, e que agora também foi aprovado, então 31,8 bilhões de reais, isso dá 2,43 mais ou menos por ação, preferencial e ordinária, então é um dividendo bem gordo da Petrobras, mas um outro ponto, além do dividendo, é a questão tributária. Como a Petrobras está faturando mais, está lucrando mais, o governo ele também está recebendo mais em termos de tributos. Tá? Só para efeito comparativo,
A Petrobras informou ontem que ela recolheu esse ano 134 bi de reais para os cofres públicos, isso de janeiro a setembro. Isso é uma alta de 43,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, o governo também está arrecadando mais com esse crescimento de receita por parte da Petrobras. E aí você falou essa questão desses temores, né, em relação a subsídios e tal, e a gente vê o papel caindo bem, bem forte hoje, né? E chama atenção depois de um resultado tão positivo. Então, assim, na sua visão, com que cenário você trabalha? Qual é a chance disso ir para frente mesmo? Não sei que é difícil fazer futurologia, mas como que você está vendo o cenário com as informações que a gente tem hoje, assim? O cenário ele é conturbado por dois motivos, né? Primeiro, porque existe uma pressão crescente do ponto de vista dos preços dos combustíveis, tá? Tá tudo mais caro, né? A gente está vendo essa pressão inflacionária, a gasolina afeta o nosso bolso, bem como o diesel, e desde 2 semanas atrás que já existe um movimento de greve dos caminhoneiros, né, que está sendo anunciado para começar agora no dia 1º de novembro. As lideranças tentaram se reunir com o presidente, com outras lideranças de Brasília, isso não foi para frente. Eles não gostaram dessa questão do auxílio diesel que foi anunciado, e realmente, né, isso não vai ser dando esmola que vai se resolver o problema, porque o auxílio diesel consumia mais ou menos 83 litros, né, só para ter ideia, um caminhão para ser abastecido completamente precisa de 300 a 500 litros de diesel, então você não abastece nem meio tanque com esse auxílio. Agora, o governo vai ter que procurar alguma solução para isso. A gente está com esse risco de greve, está com risco de ter algum tipo de interferência na Petrobras. Então, acho que o movimento de preços ele é muito mais pautado nesses aspectos, tá? Regulatórios e pensando aí, e políticos, né, do que nos próprios resultados da Petrobras. E para o papel, qual que é a tua perspectiva para o papel, para a ação? Assim, você tem alguma estimativa? Considerando esses pontos que eu mencionei aqui, assim, a gente acredita que na Warren que a Petrobras ela está descontada, né? É uma empresa que a gente olha e vê, bom, ela está gerando mais valor, ela está numa estratégia de redução de dívida, ela está alocando capital de forma mais eficiente, porque o que gera mais retorno para a Petrobras é a exploração e produção de petróleo. A Petrobras é uma empresa integrada, ou seja, ela está presente não só no segmento de AIP, como a gente chama, mas também no midstream, no downstream, né, no refino, na distribuição. A Petrobras ela está vendendo ativos para focar majoritariamente na exploração e produção e conseguir, né, aproveitar os recursos do pré-sal para expandir sua produção e exportar parte dessa produção. Então a gente vê isso com bons olhos, tá? Só que o cenário ele é muito conturbado no curto prazo, médio prazo, pensando também nessa questão dos combustíveis e eleição. E assim, eu vou compartilhar aqui com vocês na minha tela, eu queria convidar todo mundo para ver a cobertura do Suno Notícias em relação ao balanço da Petro e da Vale, está lá no site, e a gente está soltando também repercussões agora de manhã sobre o que o mercado achou, o que as casas estão fazendo em relação a preço e tudo mais. Agora, podemos continuar, vamos falar um pouquinho da Vale. A Vale é uma situação bem diferente, né? O lucro veio assim um pouco abaixo, né? O esperado era 5 bilhões de dólares, mais ou menos, que a gente levantou das prévias, veio perto de 4, né? 3,88 bilhões. Mesmo assim, foi um aumento de mais de 30% em relação ao mesmo período do ano passado, né? Que tinha sido de 2,9 bi. Já na comparação com o segundo trimestre, que a queda foi uma queda boa de quase 50%, né? Que na época tinha sido mais ou menos 7,5 bi no segundo tri, então foi uma queda expressiva. E já o EBITDA, na comparação anual, ele foi de quase 7 bilhões de dólares, uma alta de 14%, e a receita líquida avançou quase 20% para 12,6 bilhões de dólares. E o que mais está chamando a atenção é a questão do preço realizado de minério de ferro, que foi de 126,7 dólares por tonelada, que ficou um pouco abaixo do que algumas casas estavam esperando. Algumas deu uma diferença grande, outras deu uma diferença pequena, mas estavam todas esperando um preço maior. No segundo tri, esse preço tinha sido bem alto, de 182,8 dólares por tonelada, e no terceiro tri do ano passado, de 112,1. Então, o preço ficou mais alto na comparação anual e ficou razoavelmente mais baixo na relação com o tri imediatamente anterior, né? E já as vendas de minério de ferro chegaram a 67,3 toneladas e ficou acima em todas as comparações. Ficou um pouquinho acima do tri anterior e um pouco acima também do mesmo tri do ano passado. Esses são os principais dados, e a Vale também veio com um programa de recompra, né?
de 200 milhões de ações, que representam 4% dos papéis que estão em circulação. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho essa questão. Preço, pelo que eu entendo, o preço do minério é o tema desse balanço. Você também esperava um preço maior? O que a gente pode tirar de conclusões em relação a esses dados de preço que a gente tem agora em mãos? Sim, os preços do minério de ferro, eles acabam sendo a grande variável aí a ser levada em consideração, né? Eu acho que acaba que as estimativas vão fugir um pouco disso, porque a gente está vendo uma volatilidade grande nos preços do minério de ferro, então tá difícil de fazer esse tipo de previsão. Outro ponto que chama atenção, tá? É o break-even da Vale. Então, o break-even que é o custo que a Vale produz, né? O minério. Isso chegou a um patamar de 49,9 dólares por tonelada, isso é acima do trimestre anterior, 5,4 dólares por tonelada acima do segundo trimestre de 2021. Isso muito fruto dos custos com frete, que aumentaram 2,5 dólares por tonelada no preço, e também ajustes de qualidade no minério. Nessa temporada de resultados, né, com a alta dos preços a nível global que a gente está observando, é muito importante olhar também para as margens, né? Se os custos de produção das empresas estão aumentando e se, de certa forma, elas estão conseguindo repassar isso. Agora, especificamente falando sobre o preço do minério, acho que vale a pena ressaltar que a estratégia da Vale vem sendo o que eles chamam de value over volume. Ela está se preocupando mais em produzir minério de qualidade em relação ao volume. Então, priorizar o valor, priorizar a otimização de custos, né? Compartilhar esse valor com os acionistas, em vez de ficar pensando só em produção, produção, produção e aumento de produção. Bom, e aí, falando especificamente sobre os preços do mercado, tá? Os preços do minério de ferro, eles atingiram uma marca recorde em maio, passaram de 230 dólares na bolsa da China, de Dalian. Depois eles seguiram num recuo mais acelerado, chegaram a cair abaixo de 100 dólares por tonelada no mercado à vista. Depois voltaram ali para um patamar de mais ou menos 120 dólares, o que a gente considera aqui na Warren como mais normal. Então, o minério na casa dos 100, 120 dólares é mais normal do que 200 dólares. E aí, nesse sentido, pensando nisso, a ação, ela está descontada excessivamente em relação a essa questão do minério ou não, na sua avaliação? Olha, acredito que sim, tá? A ação da Vale é uma das nossas top picks aqui da Warren. Cabe uma observação aqui, quando eu olho para empresas de commodities, eu acho mais prudente olhar para o EBITDA e para a relação EV/EBITDA. Ao meu Calma ver, aí, é deixa eu mais só explicar para o interessante. pessoal o EV Enterprise Value, né? Que é Exato. o valor da empresa, digamos assim. Exato, exato. Tá. Então, Uhum. porque aí junta a dívida, né? Então, quando você olha para o EV/EBITDA, é mais útil do que PI para empresas de commodity, porque você consegue comparar empresas de diferentes graus de alavancagem. Sim, é E que o o EV você EBITDA, pega o valor da empresa com a dívida, que seria assim, o valor que você gastaria para comprar a empresa, né? O valor dela todo, né? exato, você soma dívida e desconto caixa. No caso, o EBITDA, ele também é mais útil do que o lucro para avaliar os negócios que têm um capital mais intensivo, com altos níveis de depreciação e de amortização, como acontece aí na maioria das empresas de commodities. Então, olhando para esse indicador, né, quanto mais baixo, melhor. Então, quanto mais baixo em relação ao quê? Né? Em relação à média histórica da empresa e em relação aos pares, aos concorrentes. Né? Quando a gente olha especificamente para a Vale, a relação EV/EBITDA está muito baixa em relação ao histórico, na casa de mais ou menos 2 vezes EBITDA, duas vezes e meia EBITDA. E também em comparação com os principais concorrentes, que são a BHP Billiton e a Anglo American. Então, quando a gente olha para a Vale, né, e coloca numa perspectiva histórica, Vale versus Vale, e coloca numa análise comparativa, Vale versus BHP Billiton e versus Anglo American, a gente chega a essa conclusão de que a Vale está sim barata. E sobre dividendos da Vale, assim, quais que são as suas expectativas? Eu vi alguns relatórios recentemente positivos em relação a isso. Como que você vê a questão de dividendos Vale? Então, esse é um outro ponto bem importante, né? A Vale, esse ano, ela já distribuiu 13,5 bilhões de dólares de dividendos, anunciou um dividendo de 7,4 bilhões de dólares para setembro, e a empresa ela acaba de aprovar um novo programa de recompra de ações, como você bem mencionou, né? E aí cabe uma observação aqui, que é o seguinte: esse programa de recompra de ações, ele é similar a um dividendo, tá? Então funciona mais ou menos da mesma forma. E isso é muito utilizado no mercado norte-americano e pouco difundido aqui no Brasil, principalmente para o acionista pessoa física que vê, recompra de ações, você não dá muita bola. Mas a recompra de ações é similar a um dividendo. Fazer aqui a lógica para vocês entenderem. Então, a Vale ela vai comprar 4% do total de ações, 4,1%. Então, isso significa que vai ser reduzido o número de ações, né? Se vai ser reduzido o número de ações, o lucro por ação
também vai aumentar. Isso é benéfico para o acionista. Então, a recompra de ações, o efeito da recompra de ações, ele é similar ao de um dividendo. Quer dizer, a gente viu hoje de manhã, quando eu entrei bem cedinho, né? A gente viu a Petro acima das expectativas, o balanço, e a Vale abaixo da expectativa, mas quando você vai realmente olhar com a lupinha o balanço e o momento de cada empresa, você vê que às vezes a Vale está numa situação, oferece uma condição mais confortável, né, para o acionista do que a Petro nesse momento de tanto ruído político, né? Perfeito, nossa, foi muito bom. Eu queria te agradecer por ter topado falar, por ter topado explicar tudo isso para a gente, foi bem, bem legal. E recomendar também a todos que estão assistindo, vão lá para o site Suno Notícias, lá vocês vão ver. Estou até compartilhando aqui na minha tela agora para vocês verem já as repercussões com relatórios sobre como que os analistas estão vendo, bem na mesma linha do que a gente está falando aqui, né? De como o ruído político está pesando na Petro e como os fundamentos da Vale continuam bem fortes. Então, não esqueçam de seguir a gente lá e também dá um like aqui se você gostou desse vídeo, dessa entrevista. Segue a gente aqui no canal e a gente vai se vendo aí conforme os balanços vão saindo. Eu voltarei aqui para explicar os dados mais importantes. E comentem aí que balanços vocês querem que a gente venha comentar, quais são os papéis de maior interesse, que a gente vem aqui para contar tudo com detalhe para você. Obrigada, Fred, de novo. Obrigada a você que está assistindo e até a próxima. Obrigado, Natália. Foi um prazer. Prazer. Tchau, tchau.